Relembre as promessas. A gente tem muita palavra, não tem? Muitas pessoas já falaram muitas coisas, muitos profetas, homens de Deus. Mas como é difícil relembrar as promessas. A gente vai seguindo a nossa vida conforme vai passando o tempo. E a gente vai esquecendo dessas palavras. Mas o que eu tenho pra você é relembre. Relembre elas. Para um pouco pra pensar. Eu tenho falado ultimamente muito sobre estação, não tenho? Sobre a gente sentar um pouco na grama e tentar entender a estação de Jesus. Respirar. Então o que eu tenho pra vocês hoje é relembre as promessas. Respira. Calma. Relembre as promessas primeiro. Deus, ele não vai te dar um fardo maior do que você pode carregar. Você consegue sim, você é capaz sim. E ele acredita em você. Isso é graça. Relembre elas. Relembre as promessas. Relembre daquele tempo quando você se encontrou com Jesus a primeira vez. E parecia que tudo era lindo, tudo era novo. E ele falava tanto ao seu coração. E você chorava tanto na presença dele. Relembre aquele tempo em que você só sabia chorar. Em que você não estava se importando se alguém ia profetizar que você ia ser um milionário. Ou que você ia ir para as nações, mas você só queria os pés dele. Preste atenção, relembre as promessas. Relembre. Em Números 23:19 vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? 2 Coríntios 1:19 vai dizer: pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silviano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem Cristo, o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Presta atenção agora. Josué 21:45. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma falhou. Então, relembre as promessas. Primeiro ponto é relembrar. Porque você está distante, então você precisa relembrar primeiro. Então, o primeiro ponto é relembre. Eu estava conversando com alguns discípulos, com alguns amigos, e eu dei uma dica que eu também preciso fazer, é a gente colocar um quadro, sabe? Anotar. Eu não sei como você consegue relembrar de forma melhor, não sei se só na sua mente, mas pra mim não funciona assim, eu tenho que ver. Então eu pensei em comprar um quadro, colocar na frente da minha sala de oração e relembrar das promessas, visualizar elas. Relembrar, visualizar. Coloque esse como primeiro ponto, visualizar. Vamos trocar. Coloque visualizar. Eu preciso vê-las. Eu preciso entendê-las. Visualize elas. Descansa primeiro, respira. Você está muito exagerado nas coisas, você está muito afobado, calma. Relembre as promessas. Se ele falou, ele vai cumprir na sua vida. Sabe, eu tenho algumas pessoas que têm grandes promessas de Deus. Muitas promessas de Deus. Tem um potencial incrível. Mas ela insiste em fazer na força do braço. Ela insiste em continuar um caminho que não é para ela. Ela insiste em seguir um trecho que não era para ela estar seguindo. Por quê? Porque ela quer tomar a promessa na força. E você não vai conseguir, meu irmão. Se for na força do seu braço, você não vai conseguir. Porque senão você vai ter que sustentar ela, você não vai ser capaz. Tem tanto cara que eu conheço que fala, cara, esse cara tem um potencial incrível. Mas o cara não escuta quando eu falo pra ele, relembra, volta um pouco. O cara quer tomar força, ele quer. Eu fico assim, eu falo, oh Deus. Eu lembro que o Senhor me trouxe aqui porque eu fui fiel. Porque eu fiquei na tua presença, eu me ajoelhava aos seus pés, eu me derramava. E aí a gente entra no segundo ponto. Qual a sua base? Qual a sua prioridade? Presta atenção, prioridades. Você está trocando elas. Você está invertendo as prioridades.
certo? Você está trocando. Você não tem nada que te dá base. Você quer ser a base, você quer ser o centro, você quer ser o caminho, você quer ser Jesus, né? Parabéns. Então vamos dar uma cruz para você. Vamos deixar você morrer por um monte de gente pecadora que não merecia. Você quer entrar no lugar de Cristo. E esse não é seu papel. Você não pode tentar ser Cristo, você é filho. Você tem que tomar o seu lugar. Tem coisas que não cabem a você. Vai me desculpar, mas a gente precisa ouvir o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é esse. Você tem que renunciar sim, mas você não pode tomar o papel de Cristo. Qual é a sua prioridade? Cristo precisa ser o centro. Segundo ponto, prioridades. Reveja suas prioridades. Reveja seus conceitos. Reveja aquilo que você tem investido o seu tempo. Reveja aquilo que você tem gastado o seu tempo. Reveja suas prioridades dentro da sua casa, com sua esposa, com seus discípulos, no seu ministério, no seu trabalho. Reveja onde. Cara, não tem como. Você está querendo fazer algo que você não vai conseguir. Você está investindo tempo demais no seu trabalho. E você está deixando o tempo de ficar com a sua esposa, deixando o tempo de ficar na presença de Deus. Aí você está muito no ministério, você está esquecendo sua esposa e sua casa. E você também não quer trabalhar. Não. Reveja suas prioridades. Quais são as prioridades hoje de um homem que serve a Jesus, assim como nós? Nós devemos ter tempo com a nossa esposa, ter tempo com a nossa casa, com a nossa família, ter tempo também no nosso trabalho, ser provedores, mas também ter tempo com a presença de Deus. Essas são suas prioridades. Você não pode inverter elas. Segundo ponto é prioridade. Primeiro ponto era o quê? Visão, visualize. Senta um pouco, respire e visualize. Relembre as promessas de Deus para sua vida. Você está relembrando? Então relembre que você vai ser um grande homem de Deus. E para de tentar na força do seu braço. Chega. Tem coisa que não cabe a você. Segundo ponto é o quê? Prioridades. Você está esquecendo das suas prioridades. Você está trocando elas. Você está falhando, você está errado. Então sai desse lugar. Em Josué 21:45 vai entrar nesse ponto Hebreus 10:23 vai entrar nesse ponto de prioridades. Apegamos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Cara, a gente tem que se apegar em Jesus. A gente tem que se apegar em Jesus. Não nessas coisas passageiras. Tá vendo como você tá trocando as prioridades? Você tá querendo que Deus falou pra você que você vai ser um grande homem de Deus, um milionário talvez. Eu não sei quais são as promessas de Deus pra sua vida. Pode ser até que eu tenha falado algumas pra vocês, mas eu não vou falar aqui as promessas que Deus tem pra cada um, que eu lembro agora. Mas eu sei as promessas que Deus tem pra minha vida. E eu tô investindo nessas promessas. Mas tem coisa que não cabe a mim. Deus tem as promessas pra minha vida, eu, João, em particular. João, Deus vai soprar suas canções. A promessa é qual? Deus vai soprar suas canções, João. Certo? Beleza. A meu papel é o quê? Fazer as canções. Mergulhar mais em Deus. Mas eu quero soprar as canções, Não, aí vamos lá. Eu vou caçar o melhor produtor do melhor de todos os tempos e vou postar aqui. E daí eu vou investir dinheiro, levantar um dinheiro pra gente poder mandar essas canções e ir mais longe. Não. Meu papel é fazer as canções. Meu papel é estar alinhado com o coração do Pai. Se Ele quiser soprar, Ele vai soprar. E se for daqui 10, 15, 20, 30 anos, a promessa vai acontecer. Mas não é meu papel fazer isso agora. Meu papel é me derramar aos pés dele. Se você quer saber, eu nem estou pensando nisso. Eu nem estou pensando nisso agora. Só estou dando um exemplo para vocês. Mas meu coração está ali. Você está entendendo? Você está trocando suas prioridades. Qual é a sua prioridade? Josué 23:14. Vamos afundar um pouco mais. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das duas promessas que o Senhor fez, o Senhor faz, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Cara, você não está entendendo. As promessas dele vão se cumprir. Ele não é mentiroso, não. Ele não é falho. Ele não é igual a você, pecador, que fica errando. Agora, eu vou entrar no último ponto.
E talvez seja um ponto muito mais doloroso para você. Eu tive que ser tratado muito nesse ponto. Renúncia. Ou seja, você relembrou as promessas. Você consegue visualizar elas agora. Tá bom, João, eu consigo visualizar elas. Eu realinhei as minhas prioridades. E agora eu vou viver. Não, agora você vai renunciar. Agora você tem que deixar algumas coisas. Ué, mas esse não era o meu propósito? Seu propósito é adorar Jesus, meu irmão. Entregar a Ele aquilo que Ele pede. Renuncia. Renúncia. Tem grandes homens de Deus. Sabe, eu estava conversando com algumas pessoas hoje. Aqui nesse grupo aqui tem algumas pessoas que Deus tem promessa de que vão ser grandes empresários. Aqui tem pessoas que vão viajar as nações. Aqui tem pessoas que vão ser grandes homens de Deus. Mas sabe o que eu mais vejo nesses grandes homens de Deus? Eles renunciaram muita coisa para estar onde estão. Eles renunciaram tempo, recurso. Mas eles estão vivendo as promessas de Deus. Ou seja, você está relembrando as promessas. Você consegue visualizar elas. Você realinhou suas prioridades. Depois que você fez tudo isso, você vai ter que entender que você vai ter que renunciar a algumas coisas. Por isso que elas não estão se cumprindo às vezes. Renuncia. Aquela amizade que antes pra você era tudo na sua vida, cara, pra você já não serve mais. Você vai ter que renunciá-la por Cristo. E adivinha só, aquele joguinho de celular que pra você era a sua vida, não é? O tempo passou. E aí? Você vai continuar sendo esse mesmo cara de sempre? Com essas mesmas brincadeirinhas de sempre? O problema não é brincar. O problema é ser infantil em todo o tempo. O problema não é ser feliz. Brincar aqui todo mundo brinca, a gente é feliz. O problema é ser infantil quando você tem que ser homem. O problema é brincar quando você tem que levar a parada a sério. Porque essa infantilidade que está implantada nos homens hoje tem feito você tomar más decisões. E me desculpa, meu irmão. Não é tempo de tomar mais decisão. Você é o homem da sua casa. Você não pode tomar más decisões agora. Você tem que proteger sua família de más escolhas. Você não pode negligenciar isso. Chega de ser infantil. Renuncia àquilo que você ama, àquilo que você gosta de fazer. Tem muita coisa que eu gostava de fazer, sabia? Eu gostava de andar de skate. Eu gostava de jogar jogo no celular. Eu gostava de ficar saindo com meus amigos. E adivinha só. Tinha promessas de Deus para se cumprir na minha vida. Eu precisei renunciar a algumas coisas. Eu entendi que não era tempo de algumas coisas. Você tem que renunciar a algumas coisas que para você tem sido bom. Você quer viver a promessa de Deus. Você quer cumprir elas, mas você não renuncia. Você não consegue parar de escutar sua musiquinha secular. Você não consegue. Você não consegue parar de mentir. Você não consegue. E aí? O que você tem que renunciar para viver as promessas de Deus? É muito para você? É muito para você para se realizarem, né? E aí? Chega de ser infantil. Chega de ficar nesse lugar de mentira que você entrou. Sai. Em nome de Jesus, eu oro por vocês hoje aqui nesse grupo. Sai dessa frequência errada que vocês entraram. Sai dessa frequência errada que vocês entraram. Dessa mentira de Satanás sobre a vida de vocês. Eu oro agora para que vocês se realinhem ao verdadeiro chamado de vocês. E renunciem isso. Sai dessa frequência que você entrou. Ei, olhe para mim. Relembre as promessas. Você não pode ser aquele mesmo menino de sempre. Com aquelas mesmas brincadeiras de sempre. Com essa mesma infantilidade de sempre. Que continua nesse caminho de mentiras. Enquanto muitas pessoas têm crescido na vida, você fica no mesmo lugar. E você briga com Deus. E você briga com você mesmo, briga com sua esposa. Mas o problema é você, irmão. O problema é que você não consegue renunciar por Cristo. Sendo que Ele deu a vida por você. O problema é que você não consegue renunciar um joguinho de celular. Uma musiquinha secular. Por Cristo que deu a vida por você. Mas você é o bonzão. Você quer viver as promessas de Deus. Ah, beleza. Tem tanta gente que vem em mim que dá vontade de eu falar, irmão, sai de perto de mim, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu já falei milhares de vezes pra você, sai. Vai, só vai e faz o que você quer agora. A verdade é essa. Você decide o que vai fazer com ela. O caminho é esse. A porta
é conhecer. O caminho é conhecer. E o alvo é Ele. Não tem outro chamado para você se não conhecer Jesus. E adivinha só, não vai ser fácil. E adivinha só, vai ter mais luta ainda. Mas o único lugar que você vai ser satisfeito é na presença de Deus. É o único lugar. Então essa é a palavra de Deus para vocês hoje aqui do Grupo Discipulado. Relembre as promessas. Visualize elas. Deixa Deus trabalhar naquilo que você não pode. Não queira ser o centro. E renuncie. Amém?